Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinos. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. A primeira leitura de hoje do livro de Neemias traz para nós um contexto de celebração de liturgia da palavra, aonde o sacerdote Esdras profere o livro da lei para toda a assembleia que tinha a capacidade de compreender a Escritura, a vontade de nosso Senhor. E assim, do amanhecer ao meio-dia, o livro da lei é proclamado. Esse contexto da proclamação desta leitura se dá após o exílio. O povo de Israel, que viveu uma experiência do exílio, agora retorna a Jerusalém e tenta reconstruir o templo. Mas para que a construção do templo seja de fato frutífera, eles precisam se relembrar a lei do Senhor, eles precisam relembrar a vontade de Deus em suas vidas. Por isso que o sacerdote dedica esse longo tempo, do amanhecer ao meio-dia, sobre a leitura da lei. A leitura da lei, o livro da lei para os judeus é a Torá, que para nós é o livro do Pentateuco. Assim, irmãos, é interessante perceber que eram homens e mulheres dispostos a escutarem o Senhor. E aqui vale uma reflexão para nós de quanto tempo nós dedicamos em nossas vidas para a escuta da palavra de Deus e até mesmo para a leitura orante da palavra. Quanto tempo, quantos dias da semana, quantas horas do meu dia eu gasto lendo as Sagradas Escrituras?
Quanto tempo meu eu reservo para Deus, para ouvir a sua voz através da Escritura? E é interessante perceber que esse povo de Israel, que escuta o sacerdote Esdras proclamando a leitura do livro da lei, é um povo que se deixa comover pela palavra de Deus. Assim, é um povo que cai em choro ao relembrar a lei do Senhor. Por isso que no final da leitura nós vamos encontrar a seguinte ordem: ide para as vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Ou seja, essa exortação quer dizer que aquela leitura do livro da lei não deveria entristecer o coração daquele povo, mas deveria animá-los, colocá-los em movimento, colocá-los em direção a Deus. E nós que escutamos a palavra de Deus, será que a palavra de Deus causa comoção ao nosso coração? Será que a palavra de Deus é causa de conversão, é causa de santidade na minha vida? Será que a palavra de Deus me incomoda e me coloca em movimento, em direção a Deus? Ou a palavra de Deus entra num ouvido, sai no outro, bate no coração e não penetra e não causa nada? Essa é uma reflexão que nós deveríamos fazer. Se nós olharmos também para o evangelho de hoje, vamos encontrar outro contexto de liturgia da palavra. Jesus entra na sinagoga no dia de sábado. O que é a sinagoga? O povo de Israel tinha o seu templo, o templo ficava em Jerusalém, mas muitos não moravam em Jerusalém, muitos estavam distantes. Assim, ia ao templo somente 3 vezes ao ano: na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes e no dia da expiação. Logo, eles precisavam entrar em comunhão com Deus fora de Jerusalém, e por isso que foram criados as sinagogas. A sinagoga é o lugar apropriado para eles, para a escuta da palavra de Deus. E Jesus então entra na sinagoga. O povo já reconhecia em Cristo uma certa autoridade, uma certa sabedoria, sabia que era um homem que ensinava com autoridade. Não tinha ainda clareza de que ele era o próprio Deus, mas considerava Jesus já como um grande homem, e por isso entrega a ele um rolo, o livro do profeta Isaías. A liturgia da palavra dos judeus era composto por 2 leituras. A primeira leitura era do livro da Torá, do livro da lei. A segunda leitura era de algum dos profetas. E quando Cristo desenrola o rolo do livro e encontra a leitura do profeta Isaías, é uma profecia que dizia que viria o Messias, que o Espírito Santo iria ungir esse Messias. E logo depois que Jesus proclama essa leitura, ele faz uma pequena homilia, muito curta, né? E muito melhor do que a nossa, aonde diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Assim, Cristo atribui a profecia de Isaías a si mesmo. E é interessante perceber que entre a leitura que ele proclama e entre a sua pequena homilia que ele faz, existe um detalhe impressionante, aonde o evangelista diz: todos que estavam na sinagoga tinha os olhos fixos nele. Isso se repete também na primeira leitura, aonde todos prestavam atenção na leitura do livro da lei, do amanhecer ao meio-dia. E aqui todos fixam os olhos em Cristo. E nós, irmãos, será que nós temos essa capacidade de fixar os olhos em Cristo? Será que nós temos a capacidade de ter uma boa disposição para escutar as leituras que são proclamadas na liturgia, para escutar a exortação que é feita na homilia?
Ou será que quando eu venho à igreja, eu me deixo me levar pelas preocupações, eu me deixo me levar pelas distrações inúteis, eu me deixo me levar pela conversa paralela, e assim não vou prestando atenção, assim não vou abrindo os meus ouvidos, assim eu não vou acolhendo a palavra de Deus em meu coração. E mais, como que nós nos preparamos para vir à Santa Missa? Será que toda missa eu devo chegar atrasado? Será que toda missa eu devo chegar em cima da hora? Será que toda missa eu venho sem uma preparação prévia? Eu venho antes sem visitar a capela do Santíssimo? Essas são coisas que nós devemos nos questionar. Porque se nós queremos fazer uma boa comunhão eucarística, receber Jesus sacramentado, nós deveríamos antes acolhê-lo muito bem na sua palavra, porque antes de Jesus vir ao nosso encontro na Eucaristia, ele vem ao nosso encontro através das Sagradas Escrituras, e por isso nós deveríamos nos preparar muito bem para vir à Santa Missa, uma preparação interior e também exterior. E na Santa Missa não deveríamos nos levar pelas vãs distrações, não deveríamos levar por uma mal indisposição, mas nos deveríamos prestar bem atenção às leituras, ao Evangelho, à homilia, porque são momentos preciosos aonde Cristo quer nos falar, são momentos aonde a palavra vem ao nosso encontro. E também a leitura da palavra no dia a dia é de suma importância. Não deveríamos somente escutar a palavra de Deus quando viemos à missa, mas deveríamos gastar parte do nosso dia para a leitura do Evangelho, para a leitura das Sagradas Escrituras, ao ponto de que eu pudesse escutar a voz de Deus todos os dias da minha vida, através da leitura orante da palavra. E assim, se nós fizermos isso, o salmo responsorial que nós cantamos hoje faria todo sentido na nossa vida, aonde diz: vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Porque quem degusta a Sagrada Escritura, quem sabe saborear a Sagrada Bíblia, encontra para si conforto e alegria para viver dia após dia na vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja é tão pedagógica que em todos os sacramentos que nós celebramos, não só a Eucaristia, mas todos os outros sacramentos, se faz presente a liturgia da palavra, aonde no casamento os noivos, antes de expressarem o seu consentimento, a sua vontade de unir um ao outro, eles são exortados pela Sagrada Escritura, onde também no batismo ou qualquer outro sacramento, a Sagrada Escritura, a palavra de Deus se faz presente, até também no velório, aonde nós choramos aquele ente querido que acaba de partir. Quem é que nos conforta? Quem é que nos dá ânimo? Quem é que nos dá coragem para passar pelo luto? É a palavra de Deus. No rito da Exéquias, a palavra de Deus se torna conforto, a palavra de Deus se torna presente, o próprio Cristo se faz presente por meio de sua palavra. Então que esse salmo responsorial possa fazer sentido de fato na nossa vida, que ao desgastar tempo com as Sagradas Escrituras, que nós possamos de fato dizer ao Senhor: a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, alegria ao coração, porque na Escritura encontramos o próprio Cristo.